Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Vitor Taveira. Estamos começando mais uma entrevista do século, direto do estúdio Rocket Filmes. Convido você, se ainda não acompanha, né, para curtir e seguir o Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e também acompanhar seculodiario.com.br. Hoje estamos recebendo aqui novamente o professor Pablo Ornelas, que é doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade de Vila Velha, UVV, para falar um pouco de alguns temas muito importantes e contemporâneos, né, que envolvem tecnologia e a extrema-direita. Paulo, obrigado novamente, né, por vir aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. É um prazer estar participando aqui, né, da entrevista do século, mais uma vez, né, e poder comentar algumas pesquisas que a gente tem realizado, alguns trabalhos também feitos em parceria com outros pesquisadores, pesquisadoras, que envolvem justamente o que a gente tem pesquisado, né, nos últimos anos, que é essa relação entre tecnologia e política, né? Assim, isso acho que todos que nos acompanham aqui têm evidenciado, né, o efeito das plataformas digitais, né, na política, né, uma mudança muito significativa diante de tudo que a gente tinha anteriormente, né, assim, relação com a televisão, com o rádio, jornal, e que acaba sendo alterado com o funcionamento das plataformas digitais, né? A gente falou na última vez sobre o Brasil Paralelo, né? Um livro que você lançou, inclusive quem quiser, tiver interesse, né? Procura aí no YouTube, nas plataformas do Século Diário, a entrevista sobre o Brasil Paralelo, que é uma expressão muito, vou dizer assim, sofisticada, né? Em termos comunicacionais, dessa extrema-direita e desse tecnoconservadorismo que você vem trabalhando. Eu queria que você falasse um pouco disso. Por que você usa esse termo e o que quer dizer com ele? Então, a gente tentou nomear né, eu e as pessoas que trabalham, que desenvolvem pesquisa comigo, né, a gente tentou encontrar alguma forma de nomear isso que está acontecendo, né, e diante da compreensão de que a política no século XXI ela se torna tecnopolítica, ou seja, né, ela passa a ser potencializada por meio das plataformas digitais, sobretudo a partir dos modelos de negócio das empresas, né, que se apropriam dos nossos dados com o objetivo de modular o nosso comportamento, né, a gente viu que algo muito diferente surge, né? E é o que vai ser marcado por essa ideia das tecnopolíticas, né? E então alguns autores, né? Eu cito pelo menos 3 deles, né? O Byung-Chul Han, né? O Giuliano da Empoli, o Byung-Chul Han com o livro Infocracia, Giuliano da Empoli com o livro Os Engenheiros do Caos, o Christian Dunker, né? Professor da USP, com o texto Psicologia das Massas Digitais. Cada um deles, à sua maneira, eles vão apresentar uma compreensão de que os meios de comunicação corporativos, né, que eram hegemônicos no momento que precede as plataformas digitais, como a televisão, o rádio e o jornal, eles produziam o conteúdo de forma homogênea, ou seja, aquele conteúdo que chegava para o Vitor, né, era o mesmo que chegava para o Pablo. Ou seja, quando o Vitor queria assistir Caverna do Dragão no show da Xuxa, ele tinha que estar 10 horas na frente da televisão, né? Ou seja, não tinha como ele assistir em outro momento. Com as plataformas digitais, o que a gente tem, o conteúdo que chega para o Vitor é completamente diferente do conteúdo que chega para o Pablo. Porque o conteúdo que chega para o Vitor é um conteúdo segmentado e, mais do que isso, personalizado. É um conteúdo que articula as informações que o Vitor disponibiliza a cada movimento que o Vitor dá no mouse, né? Ou seja, cada tempo que ele perde com uma informação, com um conteúdo, aquilo é um dado importantíssimo para a plataforma digital, e esse dado ele vai ser sistematizado, né, permitindo com que determinado conteúdo chegue no Vitor e outro conteúdo não, né? E essas empresas passaram a compreender que quanto mais conteúdo desinformativo, quanto mais conteúdo veemente, radical, maior o engajamento dos usuários naquele tipo de perfil, naquele conteúdo, né? E quanto mais tempo as pessoas ficam disponíveis nas plataformas digitais, mais dados são extraídos por essas empresas, né? O que faz com que essas empresas modulem essas informações a partir do oferecimento de conteúdos para os seus usuários, que é uma espécie de caixa preta, na verdade. Ninguém sabe por que determinado conteúdo chegou no Vitor, que determinado conteúdo chegou no Pablo, né? Mas isso... Os algoritmos operam e eles não são abertos. Exato. O mecanismo dele Exatamente. é de propriedade da empresa. Exatamente. E aí tem empresas como a Brasil Paralelo, que tem um grande destaque, né? Imagino que todo mundo que está nos assistindo aqui já recebeu alguma propaganda
propaganda da Brasil Paralelo. Por quê? Inclusive, no Século Diário, nossos conteúdos às vezes entra anúncio, né? E tudo a ver, né? Já bloquearam até, né? Mas assim, eles anunciam justamente você tem um conteúdo ali sobre feminismo, eles anunciam a verdadeira história, a outra história. Essa é a ideia, essa é a ideia. Assim, no livro a gente destaca alguns exemplos da Brasil Paralelo. O caso da estreia da série Wandinha, que a Brasil Paralelo compra o buscador do Google, Família Addams, por exemplo, para já encaminhar, né? Então, assim, esse conteúdo direto para as pessoas que estão buscando, né, a série Wandinha, Netflix, e puxar para BP Select, por exemplo. Então, tem um funcionamento. E mais do que isso, né? A empresa que mais gasta em publicidade nas empresas Meta e Alphabet, por exemplo. Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads e assim por diante. Né? E Alphabet, Google, YouTube, Googles, né, de modo geral, porque são vários Googles. Então, assim, e disso também se desdobra, né, diferentes segmentos da sociedade que passam a se articular também em torno, né, desse tipo de discurso. Né? E aí, algo mais recente que tem chamado bastante atenção, né, é que muitos desses conteúdos, né, que produzem discursos de ódio, e aqui posso dar 2 exemplos de um objeto. Né? Em 2023, a FGV publica uma pesquisa sobre a monetização de conteúdo no YouTube misógino por grupos Red Pill, e o ano passado o NetLab do FRJ publica um relatório também identificando 137 perfis no YouTube que não apenas produzem discurso misógino, o YouTube paga para que isso aconteça. Então, assim, o YouTube, ele, em tese, ele é corresponsável pela disseminação de discurso misógino por parte, né, de perfis que se identificam como Red Pill, por exemplo. Né? E esses perfis estão formando uma parcela significativa da juventude. Né? E essa formação ela tem algumas implicações, né, bastante negativas, na verdade. Isso que você entrou justamente que eu ia perguntar, porque assim, a gente tem essa ideia, que o bolsonarismo, a galera lá da camisa amarela, que são uma galera mais velha, né, de uma elite branca, tarará. Quer dizer, isso é um aspecto, né, que não é tão homogêneo, que você estudou muito diretamente essas manifestações. Pode falar sobre esse aspecto rua, mas o aspecto rua também nem parece ser, hoje, a atuação da juventude. Quer dizer, a juventude, eu acredito que inclusive na esquerda, você tem também um processo de radicalização política a partir da internet, de grupos de esquerda. A gente vê vários grupos de esquerda radical que são menores, né, uma força menor, mas que vem crescendo. Mas o lugar da juventude parece ser mais a internet, o computador mesmo, né? Então eu queria saber assim, como é que você entende esse processo, assim, como que a juventude tem se radicalizado, porque ela parece que é o principal foco na internet, talvez não nas ruas, mas também está nas ruas, né? Mas está dizendo que parece que o centro da organização dela é a rede, e nós estamos falando de uma nova forma que um pouco diferente da nossa geração, que é uma geração que vive muito a internet, mas a geração nativa digital, que a gente chama, é uma geração que ela começa a construir outras formas de pensar e se relacionar com o mundo. Isso tem sido muito comum no mundo gamer, na verdade. Né? O mundo gamer ele tem ensejado e ele opera de forma muito misógina também. Né? Tem vários estudos que evidenciam, né, esse comportamento misógino. E também, antes de tudo isso, é importante destacar, né, que a própria criação do computador, o desenvolvimento da internet, né, a criação dos games, na verdade, né, dos jogos eletrônicos, está diretamente associada às Forças Armadas dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os computadores, eles foram criados, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, na Inglaterra, né? Eles foram criados, na verdade, com o propósito de tentar, principalmente a internet, né, com o propósito de tentar garantir comunicação mesmo em contexto de guerra nuclear, por exemplo. Esse é o propósito da internet, e esse primeiro protótipo da internet vai ser apresentado em 69. Né? E é interessante porque quem apresenta é uma empresa, né, a ARPA, que é uma empresa ligada diretamente, administrada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Né? Então, que vai criar o computador, o ENIAC, né? Inclusive, isso estou falando da década de 40 à década de 50.
Esses computadores, e claro, são muito diferentes dos computadores que a gente tem hoje, não são, né, computadores de mesa, tampouco laptop. Né? Eram computadores que estavam de uma sala, né? Assim, então e quem dominava aquela linguagem eram os especialistas, não tinha essa tradução que a gente vai ter através da programação e tal. Era muito mais simples, né? E muito mais difícil, portanto, de lidar, na verdade, com. Eram só os técnicos mesmo que sabiam lidar com esse tipo de equipamento, né, eletrônico. Então, aqui é importante destacar. Então, assim, a gente vê com a internet, em especial com a internet plataforma, a possibilidade daqueles jogos de interação, onde as pessoas interagem e ficam presas nesses jogos, né? E nesse processo de interação, né, a relação e uma forma interacional que acaba compartilhando, né, elementos da guerra e que passou a inserir também esses discursos mais extremistas também, né? Então, o público gamer hoje é um público muito vulnerável ao tipo de discurso da extrema-direita, em especial os meninos, né? As meninas também. E diante dessa naturalização desse discurso da extrema-direita, que vai acontecer, em especial no mundo gamer, mas não só no mundo gamer, para tratar da juventude de modo geral, o que a gente vai ver, né, é nesse discurso uma construção de um lugar da mulher como uma grande ameaça. Né? Se constrói o discurso da mulher como o sexo privilegiado, e o homem como um sexo, né, que padece, né, de problemas justamente em decorrência, né, das mulheres estabelecerem relações de vantagem com os homens. Esse tipo de argumento você vai encontrar no livro do Olavo de Carvalho, o Mínimo, por exemplo. Ele tem um trecho do livro Mínimo que ele vai descrever, olha, entre o Cro-Magnon e o Neandertal, os homens ficavam cuidando das crianças das cavernas e as mulheres iam para a luta, caçar. Na Idade Média, as mulheres iam para a guerra, uma forma de desqualificar, né, e tentar construir um argumento, né, contrário, né, às mulheres enquanto prejudicadas nesse processo de constituição, né? Que é totalmente oposto que a gente pode olhar da realidade histórica, de toda a construção, todas as pesquisas. Exatamente, né? Exatamente. Que o lugar da mulher é justamente... Então, e a partir disso... dentro de um patriarcado. Exatamente. Então, a partir disso, esses movimentos gamers, eles acabam também constituindo um novo regime de verdade que enxerga no feminismo, né, a ampliação desses privilégios por parte das mulheres e que estabelecem como resposta ao feminismo, né, justamente a Red Pill, né, justamente essa visão na qual os homens têm que sair da caverna, no sentido da caverna de Platão, para poder enxergar de fato a realidade da opressão das mulheres em relação aos homens. Esse é o argumento. Interessante que você trouxe assim, uma relação entre esse mundo gamer e Olavo de Carvalho. Que parecem coisas distantes. Tem perfil no YouTube, por exemplo, Olavo Red Pill, né? A Brasil Paralelo tem um podcast, Red Pill. O nome do podcast é Red Pill. Inclusive chama Ana Carolina Campanholo, por exemplo, para falar sobre feminismo no podcast Red Pill, por exemplo, que é uma figura que é uma grande referência para Red Pill, né? Que é uma aluna do Olavo de Carvalho, publica o livro dela, né, na editora que publica os livros do Olavo de Carvalho e que apresenta essa versão antifeminista que vai ser incorporada. Então, assim, os perfis Red Pill mais vistos no Brasil, a grande parte deles tem... O Redcast, por exemplo, tem algumas entrevistas com a Ana Carolina Campanholo, né? Ela é recorrentemente mencionada como uma grande referência, além, claro, das referências da Red Pill, né? Como o Rollo Tomassi, né? Que é a principal referência, foi o cara que vai criar o conceito de Red Pill, vai criar as categorias da Red Pill, né? No livro O Macho Racional, que vai ser muito utilizado como referência. Inclusive tem vários vídeos desses influenciadores que você conhece como Red Pill falando desse livro do Rollo Tomassi, como ele foi, assim, um marco para essa juventude, né? Ou seja, eles começam a reconhecer, né, por exemplo, aquilo que é o senso comum da Red Pill é a crença de que as mulheres são hipergâmicas, né? O que seria hipergamia, né?
Isso está no livro do Rollo Tomassi, né? O Macho Racional. A hipergamia, né? As mulheres, portanto, elas não seriam nem monogâmicas, tampouco poligâmicas. Elas seriam hipergâmicas. O que quer dizer que elas estariam sempre suscetíveis a trocarem de parceiros, desde que seja por um parceiro superior, que tenha um valor sexual de mercado, que eles chamam de VSM, maior do que o parceiro anterior. Né? Isso é um debate entre vários Red Pills. Tem Red Pill, por exemplo, vai dizer que não, que se a mulher encontrar o verdadeiro amor dela, aí ela não se torna suscetível a trocar o companheiro. Isso o Calvo do Campari, o Thiago Schultz, né, no livro Red Pill 2.0, ele vai apresentar essa tese. Né? Então, existem algumas categorias, são muito comuns, né? Red flag, shit test, são VSM, hipergamia, enfim, são algumas categorias que essa comunidade Red Pill, que é composta por diferentes perfis de jovens que se identificam como incel, jovens que se identificam como Red Pill, como Black Pill, né? E aí existem categorias internas também, né? O Shed, a Beck, a Stacy, o Miqueinha, o Beta, né? Enfim, essas categorias. Nossa senhora, até me perdi. É um glossário aí. Mas vamos começar do que você falou, né? Várias vezes Red Pill. Tem uma origem do nome? Como é que esse movimento é construído? Então, a Red Pill, ela nasce, né, assim, de uma leitura sobre o filme Matrix, né? Onde a pílula vermelha seria a pílula para você sair daquela realidade, daquela alienação que você estaria naquele contexto. Qual que seria essa alienação? A compreensão de que os homens seriam o sexo privilegiado. Né? Assim, nesse caso, eles invertem e dizem, não, o sexo privilegiado são as mulheres. Né? As mulheres não vão para a guerra, por exemplo. Daí, elas não são o sexo privilegiado. Né? Então, começa a se construir esse tipo de argumento, né? E a partir desse argumento... É que a história da pílula vermelha é justamente isso, né? Ninguém está enxergando Exatamente. essa realidade e só eles que, né, tiveram essa coragem, né, na metáfora do Matrix, que começam a enxergar uma realidade. E aí você começa a enxergar, por exemplo, que todas as mulheres no Brasil, na China, na Suécia, na África do Sul... Em 2025, assim como em 1500 e bolinha, as mulheres, de modo geral, elas são hipergâmicas. Ser hipergâmica, né, supõe-se que elas são interesseiras. Se elas são interesseiras, elas não passariam uma certa credibilidade afetiva. Diante disso, né, há uma recusa em muitos desses jovens, inclusive homens mais velhos, os MGTOW, por exemplo, que vão se recusar a estabelecer relações afetivas com mulheres, porque já parte do pressuposto que elas seriam interesseiras. Esse é um ponto de partida. Né? Alguns vão apostar que é possível que elas encontrem um homem, né, que elas não troquem esse homem por outro, outros vão dizer que isso não existe. Né? E também existem categorias, né? Por exemplo, o Red Pill, ele acredita na possibilidade de ele superar o VSM no qual ele se encontra. Então, assim, se ele entende que ele é uma pessoa que tem um valor sexual de mercado, tem um valor sexual de mercado, porque um pressuposto da Red Pill é de que todas as pessoas possuem um valor intrínseco, que é relacionado a estética, relacionado ao capital econômico, relacionado a... Isso para eles tem uma centralidade na vida, né? Exatamente. Quer dizer, é um objetivo da vida você conseguir se dar bem nesse Exatamente. mercado. E aí tem também um detalhe. Os homens, eles chegam o seu VSM no topo quando ele está com 40 anos. As mulheres, segundo a Red Pill, quando chegam aos 30, despencam o seu VSM. Por quê? Porque os homens, segundo a Red Pill, procuram as mulheres com interesse em procriar, em reproduzir a sua genética. Diante disso, as mulheres têm mais de 30, perto dos 40, a reprodução dessa genética, ou seja, ter filhos, né, acaba sendo mais difícil na leitura Red Pill, e em decorrência disso, é preferível pegar as novinhas, né, meninas de menos de 20 anos. Essa é a ideia. E o homem, quanto maior o VSM dele, maior a possibilidade de ele obter uma mulher de alto valor, como eles chamam, né? Tem o homem de alto valor e a mulher de alto valor. Agora, nessas suas pesquisas, você encontra alguma aproximação
ou interseções desse discurso de internet com a questão dos discursos, por exemplo, neopentecostais, que são uma realidade muito forte no Brasil. Muito. É uma especificidade do Brasil, né? Claro que existe em outros lugares, mas no Brasil a gente tem isso Sim, como um movimento sim. com força saindo da rede, né? Porque é uma organização de base, são organizações difusas, mas de base, né? Que estão nesses territórios, principalmente territórios periféricos, mas não só, mas Uhum. assim, que são dissimulador, né? Difusores de ideias que têm Nas uma elites também. proximidade. Também nas elites, cada vez mais, né? O exemplo disso talvez seja os legendários, não do Marcos Mion. Os legendários de laranja, né, que sobem as montanhas, né, em busca de se tornarem homens melhores, né? Esse é o exemplo, né, que é o espaço de masculinidade, um espaço de formação de uma masculinidade, e uma masculinidade que tem um apelo religioso, né? Tendo em vista que esse movimento nasce na Guatemala, e não sei se você sabe, né? Os legendários, eles são todos os legendários, eles têm um número de identificação. O único número que não existe, sabe qual é? O 01. Sabe por quê? Por quê? 01 é Jesus Cristo. Então você vê, né, essa... Né? E aí há uma intersecção com a Red Pill, porque há uma leitura do feminismo, há uma leitura da mulher, com a mulher, ela teria características intrínsecas, esse é o pensamento comum, né? Que é um pensamento que é presente, porque a Red Pill ela toma como referência a psicologia evolutiva e a antropologia biológica, além do pensamento escolástico, né? Pensamento São Tomás de Aquino. Bomba. Então, é uma bomba, né? Assim, então, e claro, são autores muito marginais dessas tradições, né? Assim, em especial da antropologia biológica, David Buss, por exemplo, né? Que vão tentar encontrar, né, explicações argumentando que os homens teriam características intrínsecas, isso condicionantes genéticas, enquanto que as mulheres da mesma forma, né? Ou seja, como se o comportamento humano fosse muito mais determinado geneticamente do que pelas formas de socialização e de educação que os sujeitos são inseridos. Né? E a literatura nos mostra que esse comportamento está muito mais associado à cultura do que propriamente associado à genética. Isso não quer dizer que a genética não tem influência, claro que tem. Nossa estatura, cabelo, tom de pele, enfim, né? Tudo isso. Agora, o nosso comportamento já fica mais complicado, porque se eu pegar uma criança aqui de Vitória, com 2 meses de vida, essa criança for adotada por uma família chinesa, com 5 anos de idade ela vai falar qual língua? Ela vai incorporar quais valores? Do processo que ela aprendeu, do processo que ela foi constituída enquanto sujeito, e não por meio de um condicionamento genético. Né? Assim, isso tem muito mais a ver com a socialização. Então, esses valores são muito mais orientados pela cultura do que... Que entra no que você estava falando aqui nos bastidores, que você usa tecnoconservadorismo, Sim. porque ele se define assim, mas na verdade você está falando de um reacionarismo, né? Porque você está falando de ideias que são de séculos passados, que eles estão tentando retomar. Exatamente. São totalmente superadas dentro de... Né, que foram, às vezes, até algumas ideias, foram ideias força, né? Que moveram processos políticos, processos sociais, inclusive no Brasil, né? Mas que já estão totalmente superados. Então, eles estão... Né, não é conservadorismo, tem a ver com manter uma estrutura. Eles estão falando em regressar a estruturas e a pensamentos que já foram, podemos dizer assim, entre aspas, superados. Não foram superados porque estão aí de novo, né? Sim. Mas que já havia um certo consenso e uma coesão social de que isso não era válido. Exato. Há uma idealização de um passado, né? Assim, é muito comum no conservadorismo esse lastro tradicionalista, né? Assim, que Olavo, por exemplo, teve como influência o René Guénon, o Fridtjof Schuon, por exemplo, que foram as referências do Steve Bannon, que foram as referências do Alexander Dugin, né? Que é uma espécie de Olavo, né? Do Putin, né? Muito forte, um grande intelectual, mas, claro, muito mais sofisticado que Olavo, um sociólogo, um professor universitário mesmo, assim, mas que também tem uma visão que eu acho bastante complicada, né? Inclusive tem movimentos sociais no Brasil, né, que são adeptos do pensamento do Dugin, com a Nova Resistência, enfim, né? Mas... Então tem esse laço, né? Ou seja, há uma idealização do passado e uma projeção desse passado idealizado no futuro. Ou seja, a gente tem que retomar esse passado, porque com a modernidade, por exemplo, com a Revolução Francesa, aquela ordem instituída perdeu seu espaço, o que comprometeu o modelo de família, o que comprometeu o lugar social dos homens e das mulheres, da igreja, né? Das próprias instituições de modo geral, e o que a gente tem que fazer é tentar resgatar, né, isso que foi perdido. Né? É justamente uma reação
a diminuição dessa desigualdade, né? Também, porque a desigualdade para a extrema-direita ela é naturalizada, né? Assim, há uma hierarquia natural e a gente não tem como escapar dessa hierarquia natural. Isso é dado, né? Assim, é um dado, né? Não à toa, se a gente pegar lá no pensamento lá contratualista, né? A defesa do Hobbes, por exemplo, ao poder absolutista era justamente, né? E o conflito com Locke foi justamente nessa defesa, né, de uma não concentração do poder soberano nas mãos de uma figura só, né? A divisão dos poderes, né? Então a gente vai ver o próprio nascimento da democracia liberal, em certa medida, ela vem justamente, né, desse embate, né, das próprias relações que eram marcadas pela coroa, né, pela igreja, né, e que essas instituições passam a perder espaço, né. Inclusive a gente tem esse debate no Brasil, né? No Brasil a gente tem os conservadores monarquistas, né? Que é uma coisa aparentemente paradoxal, né? Como é que você pode defender a ordem instituída, né, republicana, mas não, só que se defende a ordem monárquica sendo conservador, você não está conservando nada, né? Assim, né? Se você defende a monarquia, você não está conservando a ordem republicana, né? O que você está propondo, na verdade, é uma reação a essa ordem republicana, né? Que é muito comum isso no cenário brasileiro. E a nossa história também é marcada pela disputa de conservadorismos, né? A história da República do Brasil é a história marcada por duas forças latentes conservadoras. De um lado, a gente tinha o pensamento monarquista, né, da coroa, a ordem instituída, né, que tinha uma base intelectual muito ancorada no pensamento escolástico, na Igreja Católica. Não à toa que a família Orleans e Bragança figura sempre no Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, TFP, por exemplo, né, junto à Igreja Católica, à direita da Igreja Católica. E a outra força muito latente, que seguia a moda política da época, né? Ou seja, uma tendência à democracia liberal, que era conduzida por outra força conservadora, que eram os militares. E que tinha como pensamento, pensamento mais veemente, o positivismo kantiano. Então você vê, o Brasil República decorre do conflito entre duas forças conservadoras, né? E que, claro, no começo do século XX, essas forças começam a se articular e também surge uma resposta a essas forças, como, por exemplo, o movimento anarco-sindicalista, por exemplo, né? A COB, a Confederação Operária Brasileira. Depois, com a Revolução Russa, né? Em 1917, a gente tem, por exemplo, a criação do Partido Comunista em 1922. Então, assim, você vê que uma resistência começa a surgir também aí, né? Mesmo diante dessas forças conservadoras. E aí a gente chega, né, ao momento, né, que a gente achava que os direitos sociais estavam garantidos, que foi com a Constituição de 88, né, que agora a gente começa a ver, agora não, desde o governo Temer a gente começa a ver um declínio, né, daquilo que parecia, né, consolidado do ponto de vista jurídico, né, enfim, a partir de uma leitura constitucional, né. A gente começa a ver, por exemplo, questões como direitos trabalhistas sendo flexibilizados, por exemplo, né. Então você começa e nesse contexto a gente vê também a ascensão dessa extrema-direita, né. Inicialmente, uma extrema-direita que estava muito articulada com o PSDB, com o Aécio, que nas eleições, as últimas eleições que o Aécio participou como presidente, ele se recusa a aceitar o resultado, né? Tenta forçar ali um terceiro turno, né? E que não, né? Isso não foi viabilizado, e isso ensejou, né, a resposta bolsonarista, né? Ou seja, vamos sair dessa defesa da democracia liberal, que, né, titubeia de um lado defesa do estado de bem-estar social, do outro neoliberalismo, fica equilibrando, né, essas duas forças. O PT é um exemplo mais do que evidente disso, né, mas que acabou permitindo e possibilitando, na verdade, essa ascensão da extrema-direita conduzida pelo Bolsonaro, tendo como grande intelectual o próprio Olavo de Carvalho. Isso dito pelo próprio Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, ou seja, o grande mentor intelectual era o Olavo de Carvalho, né? Porque, de fato, ele conseguiu articular forças difusas dessa extrema-direita no contexto brasileiro, né? Assim, segmentos militares, empresariais, religiosos e assim por diante, né? Isso fez com que a gente teve uma resposta a essa democracia liberal construída, né, e conduzida nas últimas décadas
PT e pelo PSDB. Né? E entra várias questões, né? No caso, o Jair Bolsonaro era o personagem que reunia as condições políticas, né? De aglutinar todo esse movimento que acontecia no Brasil, mas também no âmbito internacional. E no âmbito internacional hoje não, já tem um tempo, o Eduardo Bolsonaro é o principal articulador. É o nosso embaixador. Um embaixador da Internacional Neofascista. Da Internacional Neofascista, e ele está, né, diretamente ligado, e esse movimento também tem isso. Ele é internacional e ele ganha um elemento mais... com mais evidência, que é a relação direta com as Big Techs. Né? Aí a gente fecha aquilo. Quer dizer, eles viram que é lucrativo, e aí você tem uma conversão, entre aspas, o pessoal tem discutido, né? Desses caras supostamente liberais, né, do Vale do Silício, esses jovens que ficaram bilionários a partir desses empreendimentos, que vieram das grandes universidades, alguns inclusive abandonaram o estudo antes, para ganhar muito dinheiro. E eles hoje vão se alinhando com essa extrema-direita. Vide o dia da posse do Trump, né? Exatamente, eles estavam ali, e tem uma sinalização que é política, que é econômica, que eles sabem que eles têm que estar, né, do lado, não é interessante eles ficarem contra o Trump, mas também há uma certa conversão, parece ideológica, né? Porque eles estavam mais ligados àquela ideia ali californiana, início de, tudo bem, né? Diversidade... sem sair do marco do capitalismo, obviamente, mas que agora parece que eles vão se revelando, na verdade, que estão alinhados, inclusive nessas questões isso é uma questão comportamentais. Exatamente, porque assim, elas estão preocupadas com a regulamentação no mundo dessas empresas. A Europa começou um processo que culminou com uma certa limitação da ação dessas empresas, essas Big Techs, né? No Brasil, eles estão constrangendo, né, esse ataque ao STF, por exemplo, nesse contexto da anistia, tem várias camadas aí. Tem a camada das Big Techs, tem a camada do próprio julgamento do Bolsonaro, né? Você tem várias dimensões ali que se fazem presentes, né? Agora, no caso do Trump, me parece que ele tem duas forças internas do trumpismo que estão disputando o espaço ali, né? Você tem, por exemplo, a força mais de um populismo digital, que é a defesa do Steve Bannon, por exemplo, né? Dessa articulação internacional, né? Dessa internacional neofascista, por exemplo, né? O Steve Bannon é um grande representante disso, talvez o principal hoje no planeta. E, por outro lado, a gente também teve a influência, o Bannon ficou muito mais evidente nas eleições de 2016. Né? Agora, nas eleições do ano passado, por exemplo, a gente viu muito a presença do Elon Musk, né? Que o Elon Musk tem como grande referência o Peter Thiel, que é esse entusiasta do Vale do Silício. E ele representa, e aí a gente tem uma visão muito mais anarcocapitalista, paleolibertária, né? Que é muito presente também em muitas da galera da Red Pill, por exemplo, que a gente estava falando. Né? Você pega, por exemplo, Renato 38, Renato Amoedo, né? O livro Bitcoin e Red Pill. No Bitcoin e Red Pill, a grande referência dele é Olavo e os autores ANCAPs, paleolibertários, né? Hans Hermann Hoppe, que foi inclusive orientando o Jürgen Habermas, né? Na Alemanha, e virou ação comunicativa para a tradição anarcocapitalista, o Murray Rothbard, que é a grande referência, inclusive, do Hoppe, né? Então, são os autores que se tornaram referência dessa galera e que vai defender a Bitcoin, vai defender as criptomoedas, né? Vai defender essa tese ANCAP, que o grande problema é o Estado, né? O mercado é a solução para tudo, porque o mercado se autorregula, né? Então, me parece que o Donald Trump ele tá em meio a essa disputa. O que de alguma maneira o Bolsonaro também teve, né? Entre essa ideia supostamente liberal de acenar para o liberalismo, mas na prática as políticas deles estavam calcadas nem no não no nacionalismo militar, mas sim num certo populismo ali de que eu faço para ganhar a próxima eleição, onde é que eu solto o dinheiro, como é que eu uso. Então, liberalismo para ele... Exato. O álibi do liberalismo para ele foi o Paulo Guedes, ministro da Economia. Diferente do Milei, por exemplo, que início ele veio com um discurso ANCAP, mas... A nossa sorte, né? Eu até brinco, eu falo isso, né? Brincando, né? Mas a nossa sorte é que o Bolsonaro ele foi muito incompetente para executar o que ele almejava.
né? Então, assim, ele não teve força política para conseguir executar, inclusive o golpe, né? Assim, mas, inclusive, o combate às políticas sociais, ele combateu veementemente, mas ele não conseguiu aprofundar essa E destruição. a pandemia foi certamente um Foi. fator que mudou a conjuntura de uma Exato. maneira totalmente imprevisível. Exatamente. Que ele teve que Exatamente. se adequar ali Exatamente. àquela maneira E foi no que foi primeiro terrível, né? Exatamente. Exatamente. É. Foi terrível da perspectiva das tantas vidas que poderiam ser, Sim, sim, sim. centenas de milhares de vidas poderiam ser salvas, mas por outro lado embolou a atuação política nesse sentido, né? Sim. Do que ele poderia pretender. Ele teve que recalcular a rota. Exatamente. E certamente também a atuação dele, baseada nessas perspectivas ideológicas que exerciam forte pressão, também foi determinante, inclusive, para a derrota dele. Sim, Porque sim. se ele não tivesse tido essa postura na pandemia, era muito provável que ele poderia, né, ter derrotado, com a máquina na mão, ter Sim. derrotado Eu acho que o Lula. também várias camadas aí, né? Essa questão também do orçamento secreto que ele Exato. chancelou, né? Inclusive para conseguir vencer as eleições, né? Assim, na verdade, né? Assim, eu acho que ele não conseguiu executar aquilo que ele almejava, mas ele conseguiu dar uma certa visibilidade para o seu governo, ao ponto do Eduardo Bolsonaro se tornar um grande protagonista dessa internacional neofacho, por exemplo, né? Então, o Eduardo Bolsonaro hoje ele figura como um grande articulista. Ele vai para o CIPAC, que é um congresso, né, que nasce em 73 nos Estados Unidos e que sempre aconteceu nos Estados Unidos. Durante o governo Bolsonaro aconteceu todo ano o governo Bolsonaro aconteceu no Brasil, em São Paulo, Balneário Camboriú, né? Então, assim, um exemplo. Porque parece que o Foro de Madrid também. A princípio, né, assim, o Trump não demonstra muito interesse. Essa coisa do Bolsonaro, que é o Trump e tal, e o Trump meio que tá nem aí, né, a princípio, né? Aquela carta, inclusive, assim, foi... Claro que o Brasil... Me parece que o Steve Bannon tá muito mais interessado no Brasil, né? Sim. Que ele entende a visão estratégica de ter... Que o Lula, ele encarna... O Lula, para extrema... Pro Bannon, por exemplo, o Lula, ele é a grande representação do mal. Porque o Lula, ele encarna, né, a grande força progressista no planeta... E que está no quintal dos Estados Unidos, que é o continente americano. Se você pensar o Chávez, o Maduro, quer dizer, eles não conseguem ter a dimensão política pelo tamanho do Brasil, pela influência, e também pelo discurso moderado do Lula, que consegue disputar uma hegemonia de uma narrativa internacional, né? Que eles querem criar essa narrativa extremista e o Lula representa justamente uma moderação. Exatamente. Né? E com essa força política que ele tem de ser um player internacional. Né? E o Lula tem a vantagem, né, assim, gostando ou não, ele é um líder carismático, e não carismático somente para o povo brasileiro, ele é um líder carismático para as lideranças internacionais. E ele é visto como, né, como um self-made man de verdade, não um herdeiro self-made man. Né? E o que ele postula internacionalmente, acho que a discussão do Brasil é outra, mas a imagem internacional é do cara que mostrou que é possível diminuir as desigualdades, ter mais justiça, sem grandes modificações, assim, né? Isso existe no Brasil divisão, mas para fora é ainda mais ampla, é muito sólido. A rejeição do Lula fora do Brasil, fora esses espaços extremistas, é muito pequena. Ele é visto como um grande líder, reconhecido internacionalmente, não só na ONU, mas assim, nesse senso comum. Assim. Sim, assim, questões como acabar com a fome no Brasil, que fazia parte da história do Brasil, por exemplo, é um caminho da propaganda do governo Lula, que tem vários problemas, né, a gente sabe, né, assim, mas que consegue, né, evidenciar, né, um governo com políticas sociais muito mais voltadas para a população, muito mais voltadas para a equidade, por exemplo, né, apesar de seus vários problemas, né, assim, no discurso é muito mais do que na ação, né, mas o discurso que é diferente, por exemplo, do governo Bolsonaro, que o discurso é outro, o discurso é da austeridade fiscal, né, o discurso é do Estado como problema, né, o Estado como espaço de perpetuação da corrupção, por exemplo, e o governo dele seria o grande combatente da corrupção. E o que a gente vê na prática não é bem isso. Enfim, sem comentário. Mas assim, antes eu queria falar mais assim, um pouco de política, mas antes voltar um pouco que a gente estava falando, do Red Pill, porque a gente tem vários conceitos aí, quer dizer, um terreno que tem também a sua... Você falou que dentro do próprio movimento Red Pill tem divergências, você falou que tem o Black Pill, que tem eu não Black Pill, que seria o quê? Então, se o Red Pill pressupõe que Pablo seja uma pessoa 6
e que Pablo vai fazer uma academia para ficar shapeado, com a expressão que eles utilizam, né? Ficar shapeado, vai fazer uma plástica para ficar mais bonito, vai encontrar alguma forma de ganhar dinheiro para ficar rico. Então, a nota 6 do Pablo vai para 9. Então, a Red Pill acredita nessa superação de condição a partir, né, de possibilidades, de arranjos onde essa pessoa possa superar esse VSM baixo. Para Black Pill não há saída. Eu sou desse jeito, não tem como... E as mulheres também são hipergâmicas, são interesseiras, então não há saída. Eu vou optar por não me relacionar com mulheres. E aí tem várias categorias, né? Tem os incels, tem os MGTOW, por exemplo. Aí tem, por exemplo, tanto incel quanto MGTOW que não tem relação afetiva com mulheres, mas tem relação sexual com mulheres, com profissionais do sexo, que eles chamam de mulheres não civis, que são os profissionais do sexo, e as mulheres civis são as mulheres para casar, digamos assim. Né? Então a mulher do job, a mulher, né, do profissional do sexo, ela não seria uma mulher para casar, porque ela já é interesseira de antemão. Né? E aí começa a complexificar. Aí começa, por exemplo, a mulher tatuada vira problema, a MSOL, que é a mãe solteira. Qual a diferença do são incel, categorias. do incel pro MGTOW, por exemplo? Então, o MGTOW... geralmente o incel é o celibatário involuntário, né? Geralmente ele é um jovem, né, que tem dificuldade nessa relação interpessoal, sobretudo em relação às mulheres. Ele tem dificuldade em interagir com mulheres. E a internet é uma coisa que habita muito forte. Sim, também, né? Exato. É um lugar de sociabilidade. Exato, o principal lugar de sociabilidade. Né? Muitos jovens só interagem, têm dificuldade de interagir fora da tela. Né? Você imagina, né? Tem quadros clínicos de jovens que não conseguem interagir fora da tela, por exemplo. Né, ao ponto que chega. E aí o MGTOW, por exemplo, né, geralmente ele é um cara mais velho. E ele já teve experiências com mulheres. Inclusive, alguns MGTOW são pais. E que chegou um ponto que ele fala, não, eu não quero saber de mulher, porque sempre fui sacaneado, sempre me trocaram. Então, quando eu quero... Tem um deles, inclusive, que é reconhecido pela Red Pill como um dos principais MGTOW, que é o Peter do Ancapsu, que é um canal anarcocapitalista, também que é muito lido por essa galera. O Peter tem uma entrevista dele no Red Pill que ele fala, olha, quando eu quero ter relações sexuais, eu pago pra uma mulher. Eu não quero ter afeto com mulher. E pra mim é a relação mais honesta que tem. Ela quer meu dinheiro, eu quero sexo, né? Fiz sexo, paguei ela, acabou a relação, tchau. Eu não vou ficar vulnerável, né, a cair nas armadilhas das mulheres, né? Então, assim, e na minha leitura, o discurso da hipergamia é um pressuposto à misoginia. Né? Porque se eu desconfio das mulheres, para eu odiá-las, não precisa muito, né? Claro. Se todas as mulheres elas são interesseiras, não são confiáveis, né? Então, logo... Agora, você tem também essa coisa que as pessoas falam do... Quer dizer, os algoritmos, eles também operam de uma maneira para, tipo, fisgando, né? A partir de discursos menos radicais, sim, as pesquisas mostram isso. Exatamente. Né? Você vai encontrando outros no YouTube, no caso, vídeos ou nas redes sociais mesmo. Esse algoritmo vai entendendo que você gosta disso e aos poucos essa pessoa vai se afundando. E é um perigo, assim, a gente tem questões mesmo, né? De saúde mental, de suicídio, quer dizer, como é que isso vai te levar para um lugar de rancor, de distanciamento, né? Sim. Tem um livro que está muito na moda agora, né? De um psicólogo social da Universidade da Virgínia, chamada A Geração Ansiosa. Sim. Né? O nome dele é Jonathan Haidt, né? Ele vai mostrar, ele vai dizer o seguinte, olha, essa geração que nasce de 2010 para cá, foi a primeira geração que se tornou cobaia de grandes empresas, que são essas big techs. Ele vai dizer que isso é o conceito que ele traz, que é o conceito de a grande reconfiguração da infância. Essa infância hoje ela tem sido forjada, produzida pelas plataformas digitais, pelas telas, né? E em decorrência disso, o que a gente vê são implicações que marcam relações de gênero também, né? Ou seja, as meninas se tornam muito mais vulneráveis a comparar os seus corpos, por exemplo, né? O que pode resultar em anorexia, em bulimia e até mesmo em suicídio. Né, que é muito presente. No caso dos meninos, o ódio contra as mulheres, né, o ódio contra as pessoas trans, por exemplo, né, o ódio contra o feminismo, por exemplo, né, e diante desse ódio, a possibilidade desses jovens irem nas escolas e cometerem atentados, por exemplo, que a gente está vendo em vários lugares, inclusive no Brasil, né? Inclusive no Espírito Santo. Espírito Santo, né? Inclusive, exatamente, né? Vários casos, né? Exatamente. E tudo isso vai se dar
a partir de uma certa forma de produzir subjetividade, não mais marcada pela interação face a face, mas pelas telas. E não pelas telas operadas de forma autônoma, por exemplo, onde as pessoas voluntariamente procuram o conteúdo. Não. Esse conteúdo chega nesses jovens, né, modulado pelas plataformas digitais. E com o interesse de fazer com que esses jovens fiquem cada vez mais presos nesse tipo de conteúdo, para que essas empresas possam extrair cada vez mais os dados desses jovens e condicionar cada vez mais o conteúdo que eles vão assistir, por exemplo. E nesse processo, o que a gente vê, e isso foi, como eu disse inicialmente, foi identificado tanto pela pesquisa da FGV de 2023, quanto pela pesquisa da NetLab da FRJ, né, mostrando que pelo menos 137 canais do YouTube que tem centenas de milhares ou milhões de seguidores monetizam seu conteúdo, né, com esse tipo de discurso. Ou seja, o YouTube paga para as pessoas odiarem as mulheres. E ajuda a criar estruturas, inclusive profissionais. Exatamente. As pessoas passam a ser remuneradas, exatamente, contratar pessoas e então, sabem assim, que vão ganhar o Calvo do Campari. O Calvo do Campari tem o perfil dele, ele tem os livros dele, ele tem os cursos dele, e ele ainda vende, se você quiser bater um papo com ele lá, uma horinha com ele, R$1.000. Só você e ele. Caminhos abertos por Olavo de Carvalho, como você atrás, no né? caso, Começou, era mato. então, né? é interessante que no caso do Thiago Schultz, o Olavo não é tão evidente. Existem outros autores... Não, eu digo mais no sentido Sim, da perspectiva com certeza. de dar curso, Exatamente. vender livro. Não, e pessoas que não têm qualificação nenhuma, né, cara? Assim, tá falando, tipo, do próprio Olavo, né? Assim, e o que acontece no caso do Olavo? Como os alunos do Olavo, né, são muito frágeis intelectualmente, eles compram todas as ideias do Olavo. Então não há um questionamento. Você questiona, você torna inimigo do Olavo, né? Assim, isso inclusive aconteceu na época do Orkut. Ele manda você tomar. Sim, exatamente. Ele sempre tá certo, né? Então... Que é um pouco da escola do bolsonarismo. Exatamente, né? exatamente. Qualquer desvio daqui, do que entende essa cúpula, você tá... Quantos foram, inclusive os deputados que foram aliados de primeira linha e foram descartados, e vira comunista, né? Vira comunista. Né? Então, assim, coisa fora da ordem. Vira comunista, né? Assim, E aí, assim, eu queria saber o seguinte, como é que esse caldo, né, perigoso construído na rede, ele vai se manifestar na política institucional de alguma maneira? Como que ele... Muito, muito, assim, né? Como eu disse, né, assim, essa juventude... E assim, um detalhe também, tem pesquisas que estão mostrando que essa juventude, os meninos, né, dessa geração de 2010 em diante, são muito mais misóginos do que as pessoas, os homens mais velhos. Pois é. Ou seja, é uma Fala que a gente pensava que o reacionarismo era uma Exato. coisa de pessoas mais velhas, agora a gente tem... Então, tem um historiador argentino chamado Pablo Stefanoni, que escreveu um livro publicado recentemente pela editora da Unicamp chamado... É uma pergunta, o título. A rebeldia tornou-se de direita, né? Que é mais ou menos o que a gente está vendo com a juventude, né? Então, a relação que a gente tinha com a juventude, né? Pelo menos a juventude da década de 60 para cá, era a juventude muito articulada com a contracultura. Mas existem autores, né, e cito aqui talvez um dos principais que tratam disso, um sociólogo alemão chamado Karl Mannheim, né, que estudou o contexto do nazismo, ele estava na Universidade de Frankfurt no contexto do nazismo, década de 30, né, e ele vai identificar, ele vai dizer o seguinte, olha, a juventude não tem espectro político, juventude não é nem de esquerda nem de direita, né? Há um processo de constituição e há um processo de encaminhamento a essa visão da juventude que pode ser modulada tanto para um lado quanto para o outro. E o que a gente está vendo agora é essa juventude sendo modulada para a direita. A rebeldia estar associada justamente ao combate à democracia liberal, ao combate ao Estado, por exemplo, né? A ideia de que eu preciso ter liberdade de expressão para falar o que eu quiser, inclusive defender nazismo, por exemplo, né? Que o Estado está ameaçando os meus direitos. Então, isso se tornou o lugar da rebeldia. Né? No lugar da contracultura, o que a gente tem, né, que o Olavo defendia, é a alta cultura, né? Ou seja, então a gente vai combater o funk, vai combater e vamos escutar música clássica, vamos escutar, vamos acompanhar os grandes artistas e vamos combater, na verdade, isso que não é cultura, que é uma cultura menor, que é uma cultura inferior, né? Que é uma baixa cultura. E no lugar a gente vai ter que criar uma alta cultura, né? Assim, é um pouco que a gente encontra no discurso, pelo menos, do Olavo de Carvalho. E que, em certa medida, também passa a se articular
com essa juventude que começa, ao invés de sair à noite para tomar cerveja, vai para a igreja, por exemplo, né? Que ao invés que acaba criando hábitos que se coadunam muito com essa ideia de uma certa ordem, com essa ideia de menos hedonismo e mais empreendedorismo, né? Ou seja, não posso perder tempo, né? Você está na igreja, você está trabalhando, você está jogando Exato. em casa. Exato. Você não está tendo... Você não está saindo para balada, porque na balada você vai encontrar, né, só as mulheres do job, né? Assim, também tem uma... Que a Red Pill, cada semana a Red Pill é interessante, que é uma polêmica, né? Eu Assim, fico pensando como é que você faz para manter a saúde mental pesquisando essa galera. Aprendi a lidar. Aprendi a lidar com a... Não deve ser fácil, mas é os ossos do ofício. Faz né? parte, a gente tem que pesquisar nessa... Porque assim, aí você vê que hoje eu vejo assim, a esquerda ainda tem a maioria dos seus quadros, aí eu tô dando um palpite futuro. Uhum. Formados hoje, né, nessa esquerda mais moderada a partir de uma institucionalidade, no caso do PT, Sim. né? Elas vêm da própria reprodução da máquina de governos, são formados aí ao contrário do que acontecia no início dos anos 90, que eram lideranças populares, né? Não que não existam ainda, também existem muitas que vêm daí, e também, né, essas pessoas que vêm dessas lutas, hoje tem as questões identitárias, movimentos sociais, né? Mas cada vez mais eu vejo surgir ali os influencers como... não é um personagem exatamente novo, porque na política a gente teve sempre a presença de jornalistas, radialistas, muito fortes, né? Muitos vieram daí porque... E aí, no caso da direita, a gente tem os pastores, são pessoas que dominam a oratória, que têm uma boa... né? Sabem falar, estão acostumados a falar, conseguem desenvolver as ideias, concatenar ideias, tem um nicho de relação. Cada vez mais, eu acredito que a esquerda vai passar a ter os influencers como a gente... Já estão se colocando, literalmente. Já começou a surgir, na verdade. Não que eles venham só daí, eles também vêm de outros lugares, mas a plataforma que os coloca como possíveis com capital político é justamente a articulação dele nas redes. Na direita, então, nem se fala, né? A gente tem... E aí, na política, a gente tem esses personagens que estão na política e são obrigados a entrar na linguagem das redes, e você tem esses personagens que se construíram a partir das redes. Nicolas Ferreira é o melhor. Ou seja, do Nicolas para esses políticos tradicionais que estão na rede é um abismo do próprio entendimento, da ocupação e da própria forma de fazer, porque ele pensa a partir dali. Os outros não, eles se adaptam. E um ponto que eu acho que é interessante também, né? Enquanto que a esquerda ela tem uma força muito latente, oriunda dos movimentos sociais, né, representantes de movimentos sociais, né, a direita ela tem representantes de contramovimentos, de movimentos que atacam esses direitos sociais, né? E eu tenho uma hipótese, né, que eu tô lançando na minha tese, né, que é essa sobre Red Pill, né, que é de uma produção desejante, né, assim, que é a ideia de que a direita, né, ela tem uma relação narcísica com desejo. Ou seja, ela deseja uma sociedade que seja o seu espelho. Ou seja, o mundo tem que ser cristão, tem que ser, né, o conservador. As famílias só podem existir dentro de um enquadramento patriarcal. A diversidade é um problema. A diversidade é um problema. E, enquanto isso, as forças progressistas, né, elas têm uma leitura que talvez a frase do subcomandante Marcos, do Exército Zapatista de Libertação Nacional, talvez represente bem isso. Os progressistas, de modo geral, eles almejam um mundo que caiba em outros mundos. Ou seja, não um mundo que seja o meu espelho, mas um mundo onde as minhas condutas sejam aceitas a despeito das diferenças hegemônicas, por exemplo, né? Do discurso hegemônico, por exemplo. Né? Se o discurso hegemônico opera, sei lá, por exemplo, pela heterossexualidade compulsória, né? A gente pode, né, e deve reconhecer os direitos das pessoas LGBTQIA+. Ou seja, o mundo não é o meu espelho. As pessoas não têm que ser como eu. O mundo tem que acolher essa diversidade. Enquanto que para a extrema-direita que a gente tem, né, é o mundo do espelho. Aí para a esquerda você tem o paradoxo da tolerância. Exatamente. Até que ponto as coisas são aceitáveis. A história do Karl Popper, né, assim, que é justamente, né, assim, se a gente aceita, né, um governo que faz tudo, né, em nome da liberdade de expressão, inclusive acabar com a liberdade de expressão, qual que é o resultado disso, né? Quando esse governo se tornar hegemônico, ele vai acabar com todos os direitos,
né? O que é que a gente vê nesses governos populistas de extrema-direita, na verdade, né? Assim, como é que é a situação da homossexualidade, por exemplo, na Rússia? Né? Como é que é a questão da homossexualidade, da transexualidade, da bissexualidade em países governados por populistas de extrema-direita, hoje? Né? É o mundo do espelho, né? Ou seja, é um mundo que persegue essa diversidade. Né? E o mundo, eu digo mundo, o país, obviamente, né? Governos, né? Onde há governos progressistas, por exemplo, há um maior acolhimento dessa diversidade. Né? Também vai depender, né? Essa diversidade. Se essa diversidade ela é composta por imigrantes, aí a gente já vai poder, já começa a ponderar, que é o que a gente está vendo na Europa, por exemplo. Né? Na Alemanha, na França, por exemplo, né? A própria esquerda já começa a olhar, enxergar não necessariamente com bons olhos, né? A imigração e muitas vezes até aderem a uma leitura xenófoba também. Sim. Né? Agora, o que se pode fazer? Eu sei que não é uma pergunta nada fácil, né? Mas que tipos de freios são possíveis, assim? O que a esquerda, por exemplo, ou o progressismo estando no poder, pode fazer? Ou até por fora do poder, né? Eu defendo uma coisa bem radical, assim, em relação às plataformas digitais, tá? Assim, para mim, eu acho que o governo brasileiro deveria criar suas plataformas digitais, garantindo a soberania digital da população. Não dando os dados da população de graça, como a gente faz com as Big Techs. A gente podia criar o nosso Facebook, o nosso Zap, tudo isso. Como alguns outros países fazem o mesmo, na verdade. Né? Porque, assim, a lente... Essa frase não é minha, essa frase é de um professor da Universidade da Virgínia chamado Siva Vaidyanathan, que escreveu esse livro, que é A Googolização de Tudo. Ele vai dizer que a lente pela qual a gente enxerga o mundo hoje é o Google. Não à toa que virou o senso comum dar um Google, né? Ou seja, aquilo que o Google apresenta... E assim, a gente não entende que o Google é uma empresa de publicidade, antes de qualquer coisa, não é um buscador. O buscador é uma forma de ele oferir publicidade aos seus usuários. Né? Então, a forma com a gente enxerga o mundo é conduzida pela Google. E o Google, por exemplo, vai dizer como é que você vai pensar. Se você procura alguma palavra, é possível que essa palavra tenha sido comprada por uma empresa e o Google vai indicar essa empresa quando você pesquisar sobre aquela palavra, por exemplo. Ou seja, o conteúdo indicado pelo Google é condicionado pela publicidade, por exemplo. Com o Facebook é a mesma coisa, com Facebook, com o YouTube da mesma forma. Né? Então, na minha visão, não basta mais a gente regulamentar essas plataformas digitais. A gente tem que suspender o uso dessas plataformas digitais depois de criar as nossas próprias plataformas digitais. Porque a gente não tem garantia, mesmo estabelecendo uma legislação, de que essas empresas não vão burlar essa legislação, por exemplo. Né? Elas são muito poderosas. Aliás, a gente está falando de empresas que a gente jamais conheceu o tamanho poderio na história da humanidade. Não é nem na história do capitalismo, na história da humanidade. A gente está falando de empresas que sabem minuciosamente tudo sobre a tua vida. Tudo sobre a minha vida. A vida de qualquer um. O Estado nunca teve assim, tudo isso. Assim, o controle social jamais, né, tanto formal quanto informal, jamais foi tão sofisticado como a gente tem hoje com essas empresas. Né? E a gente fica preso a elas o tempo todo. A gente perde boa parte do nosso dia, né, vendo timeline de Facebook, de Instagram, de YouTube, de tudo, porque a timeline ela é feita para isso, né? Ela é feita de uma forma infinita para que a gente sempre tenha algo a ver, algo para ver, e quanto mais a gente fica vendo, mais informações sobre a gente disponibiliza. Esses dias eu fui, exemplo, né, que todo mundo já vivenciou isso. Eu comecei a pesquisar legendários. A minha timeline do Instagram era só legendários. Quase me senti um legendário. O TikTok isso ainda mais... né? Mais doido, né? Dizem, né? TikTok, porque é um fluxo. E aí é isso, né? Nós estamos um pouco nessa dependência e sem saber, né? Para onde ir, né? Nesse sentido. E o poder é muito evidente, né? Como é que... E aí tem esse mecanismo de que realmente há inúmeras pesquisas, estudos científicos que vão mostrar o quão é negativo a alta exposição aí, falando especialmente para as crianças, mas também para os adultos, né? Pensando o tempo que a gente passa de tela, né?
estamos aqui nós na tela também, Sim, né? Só sim. quem está assistindo está aí 1 hora na tela. E aí essas empresas lucram com esses mecanismos para manter você mais na tela. Ou seja, Exatamente. além de lucrar com esses conteúdos, ela lucra com uma coisa que é, né? Sem ter um aviso igual o cigarro. Sim, exatamente. Pelo menos falando. Exatamente. Isso aqui não é, né? Não há essa informação ainda tão, né, evidente para a população do impacto disso e como que isso está sendo usado, né? Exatamente. Quase ninguém também está livre disso, né? Para as pessoas falar assim, nossa, imagina a sociedade no Brasil sem o Facebook. Mas o Facebook faz 15 anos que surgiu o Facebook. A gente vê muito bem sem E Facebook. já está em decadência. E a gente pode criar o nosso Facebook, né? Assim, sem garantir, né, o monopólio dessas empresas, né? Sem garantir que essas empresas façam o que elas bem querem. Porque assim, você é jornalista, né? Você sabe que, por exemplo, um canal de televisão, né? Ele tem que prestar contas, né? Assim, ele não pode, um jornalista não pode, né? Até pode, mas ele vai ser responsabilizado, vai ter consequência em relação ao que ele fala, né? Tem limites à atuação da imprensa, como qualquer outra profissão, né? Por que as plataformas digitais é diferente? Porque as plataformas digitais seriam o alecrim dourado da comunicação, da informação, que diante de todas as empresas do planeta, elas não podem ser taxadas, porque, claro, a informação, o livre mercado informacional, ele se autorregula, né? Claro, que o conteúdo de ódio nunca vai chegar na gente, porque as empresas não vão deixar que isso aconteça, né? Não, o que acontece é o contrário, né? O que as pesquisas que eu mencionei do NetLab, da FGV mostram é o contrário. Que o YouTube paga conteúdo misógino. E aí, né? a gente já tá nisso, que inclusive os meios de comunicação, que aí tem profissionais, né, formados, que Sim. sabem lidar com a notícia, eles estão nas mãos Você só vai ter acesso se você estiver ocupando as redes. Sim, né? exato. Então, E como você... disseram, a imprensa depende desses grandes, né, Sim. conglomerados de redes sociais, Sim. só que elas não dependem da mídia. Então, para Exato. você também não tiver o New York Times lá, beleza, é menos, mas vai ter um monte de gente, não importa, tem um monte de gente divulgando informações que não necessariamente são... E assim, a imprensa alternativa, né, da extrema-direita, né, ela demanda por um certo reconhecimento. Né? Então a gente tem, por exemplo, Revista Oeste, Gazeta do Povo. Foram né, muito assim, fortalecidos no governo Bolsonaro, que o governo tem o poder de colocar o dinheiro. Você imagina. Tirou o dinheiro da Globo e botou... E botou na Jovem Pan, por exemplo. Né? O Jovem Pan, toda quinta-noite, no Pingo nos Is, o presidente abria para o Augusto Nunes fazer pergunta para ele. O Augusto levantava a bola, o presidente cortava. Né? Assim, falando os maiores absurdos. Né? Exatamente. Né? Assim, era uma coisa, né? Assim, beneficiava uma empresa mais que outra. Né? Então, assim, não havia, né, assim, um critério, né, objetivo em relação a... Por que era o Pingo nos Is? Né? Claro, porque a gente sabe que era o Pingo nos Is, né? Aí foi a empresa que mais cresceu, virou um canal de televisão, a Jovem Pan, né? Só isso. Era um canal de rádio, né? E virou um canal de televisão. E assim, um canal de televisão da extrema-direita. Abertamente. Não à toa que o Paulo Figueiredo, que tá lá com o Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos conspirando, ele... em uma manhã no Morning Show, ele começa a defender guerra civil no Brasil, cara. Sim, guerra civil, né? Coagindo os militares. Depois a gente descobre, né? Os militares, ele estava combatendo, falou, olha, o covardão, o general melancia, né, comunista por dentro, né, vermelho por dentro, verde por fora. Então tinha todo esse aparato discursivo que visava... Não, assim, uma editora de uma promotora de justiça do Paraná publicou um livro em 2021 que o título era Artigo 142 da Constituição, escrito pela Mauri Saad. Por exemplo. Ou seja, dava o golpe, tinha um livro para legitimar o golpe. Sim. Tudo planejado. E agora estamos aí, né? Né? Eu publiquei recentemente um artigo, né, a partir de dados de um grupo de WhatsApp criado para o golpe de 8 de janeiro. Tem, por exemplo, convocação da Revista Oeste para o dia 8 de janeiro. No artigo que a gente publicou, tá lá, a Revista Oeste.
né? Frase do Olavo de Carvalho, que é o título do artigo, inclusive, não parar, não precipitar, não retroceder, a frase do Olavo de Carvalho, que é o que fez com que as pessoas ficassem na frente dos quartéis, mais 72 horas, né? Ad infinito, né? Assim. É isso. Tá, muito obrigado. Eu sou o Pablo Ornelas Rosa. Essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Alexandre Bisinotto, no estúdio Rocket Filmes. Prazer enorme. Vamos seguir essa prosa aí mais pra frente. Eu sei que você está trazendo novidades também das suas pesquisas em breve, então convido também para quem, né, não acompanha, curte aí o Século Diário no YouTube, plataformas de áudio também, séculodiario.com.br. Obrigado, até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.